Você acha que sentir medo é algo natural? É algo importante? Depende da frequência e da intensidade com que esse medo te visita. É uma estratégia natural do organismo dos animais para que eles se precavejam, se previnam, se cuidem diante de situações de perigo real e iminente. Aquilo é real, ou seja, tem que haver uma defesa real também, tá? Então é natural também para o animal humano que esse medo chegue como uma forma de proteção. Até aí tá tudo bem. A questão que merece um pouco mais de atenção é quando esse medo se torna muito frequente, muito intenso e às vezes chegando em momentos até bem inesperados ou sem motivos disparadores que eu possa identificar. Mas por que eu tô sentindo isso? É aí que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção. É quando esse medo ele vai tomando a forma de um quadro de transtorno de ansiedade. Você imagina o que é um corpo se preparar, se habilitar inteiro para reagir a uma situação real de perigo num determinado dia, mas aí ele tem os outros dias para se restabelecer daquela sobrecarga que pede que as pupilas dilatem, que o coração acelere, que haja um fluxo sanguíneo mais intenso, para que a pessoa esteja mais alerta, para poder se defender realmente a tempo. Outra coisa é você passar cada vez mais horas do seu dia sob esse estado, porque independente de o perigo ser real ou não, você está vivendo assombrado. Você está vivendo com medo de determinadas coisas acontecerem no futuro. Geralmente, isso vem de situações que você viveu no passado, tá? Situações traumáticas, não só biográficas, mas situações que você assistiu alguém muito próximo passar, ou estão dentro da tua cultura familiar, coisas que você ouve, que tem que ter cuidado. Essa ansiedade dispara com base em coisas que você internalizou, que fazem parte da tua história. Então você fica o tempo todo trabalhando para evitar que essas situações se repitam. Então, olha o que é um corpo físico ficar o tempo todo funcionando nesse modo estressado, porque vai haver uma sobrecarga enorme energética do sistema para manter você alerta o tempo todo, tá? E é aí que chegam os sintomas. Taquicardia, coração acelerado demais frequentemente, logo uma sensação de respiração curta, como se a respiração não completasse nunca, ou falta de ar. Por conta disso, chega o cansaço, um cansaço que vai se tornando tão recorrente que vira fadiga. Você dorme, mas acorda como se não tivesse dormido, frequentemente cansado. Em decorrência disso, chegam também as dificuldades de memória e de concentração, porque como o ansioso ele está sempre com base nessas situações do passado, projetando o futuro, ele sempre está ou aqui, mas no presente ele nunca está. Então, o que acontece? Ele não registra o que ele está fazendo. Ele vai pegar a chave e não sabe o que está pegando, ele vai tomar comprimido, esquece, puxa, eu tomei o comprimido mesmo. Tudo isso é falta de presença causado por esse modo condicionado de pensar do ansioso. Falta presença, por isso ele não registra. Aí aparece como se ele tivesse problemas de memória, mas não é. É próprio do quadro. Assim como dificuldade de concentração também. Fica mais difícil ler um livro, ouvir uma música, ver um vídeo mais extenso, ouvir o que alguém está dizendo, né? Tudo isso também é sintoma da ansiedade. Um outro sintoma muito comum, gente, como o corpo físico está nessa situação de sobrecarga constante, é a insônia. Lá no meu inconsciente, eu entendo que o perigo é a 24 horas, então eu não posso dormir. Inconscientemente é dado ao corpo o comando de vigília máxima. Então você tem dificuldade para pegar no sono. Ou, quando pega no sono, para manter o sono, é aquele sono leve, que não repara muito. Em consequência desse sono leve, o que é que vem? Distúrbios endócrinos. Porque tem determinadas secreções hormonais que elas só acontecem em níveis de sono muito profundos. E como você está dormindo leve há anos, por conta desse quadro de ansiedade, algumas secreções hormonais elas não são efetivadas no modo ideal. Então você começa a engordar, o corpo começa a tomar formas que não tinham antes, distúrbios no ciclo menstrual, entre várias outras coisas, né, gente? Eu tô só pincelando aqui bem pontualmente, mas tem várias outras repercussões, né, do quadro ansioso.
Há calafrios também, há pessoas que sentem dores de cabeça muito fortes, como se estivesse pressionando de forma centrífuga o crânio. Fica realmente insuportável. Tem também mãos geladas, dificuldades em engolir. Eu engulo, mas parece que tem uma dificuldade, tem algo preso, né? Logo, compulsões alimentares também entram os distúrbios, porque eu estou o tempo todo ansioso, então eu tenho que estar ligado, então é quase que automático eu estar comendo o tempo inteiro de forma descoordenada, principalmente carboidratos. Mas o que aparecer na frente eu estou comendo. E há uma dificuldade de interromper esse padrão compulsivo. Que tipos de formas de manifestação de ansiedade a gente encontra de uma forma geral? O Brasil, ele está entre um dos países mais ansiosos do mundo. Então não é tão fácil reconhecer e identificar se o brasileiro está numa ansiedade patológica ou não, porque virou quase que uma forma cultural de ser. O que não quer dizer que seja normal. É uma forma cultural condicionada do brasileiro estar vivendo no mundo. Mas não é normal. A gente vê aí pelo número de pessoas acometidas com fibromialgia, dores físicas diversas, prisão de ventre ou diarreia, náuseas, e vão fazer os exames clínicos e não dá nada, tá? A probabilidade disso ser ansiedade, inclusive nas emergências, os médicos já estão orientados a considerar um ataque de pânico como uma das primeiras hipóteses de pessoas que estão sentindo pressão no peito, sensação de infarto. Aí eles administram um certo ansiolítico, a pessoa vai para casa bem para aquele dia, né? Então virou um assunto realmente de saúde pública, precisa de atenção. O famoso TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Eu tô ansiosa em relação a tudo, e isso se manifesta em relação a tudo, na minha vida pessoal, na minha vida íntima, afetivo-sexual, profissional, até na vida espiritual, para quem entende que quem tá mais espiritualizado tá completamente livre disso. Não necessariamente, porque o eu ansioso, ele se apropria inclusive de práticas fitness, práticas de boa forma, boa saúde, boa vida para poder se alimentar, né? Então cada caso é um caso, precisa ser analisado de pertinho. Quem é que está sequestrando? Quem é dentro de você que está sequestrando a sua energia vital? O eu ansioso é expert em fazer isso, certo? Tem outros quadros também mais típicos, como o transtorno obsessivo-compulsivo, que também muitos brasileiros são acometidos do TOC, que é um pouquinho mais fácil de reconhecer quando esse TOC ele está aparentando externamente, porque tem pessoas com TOC que são só a nível de pensamento, pensamentos repetitivos, obsessivos, né? Difíceis de interromper também, porque são compulsivos, mas tem outros que manifestam em comportamentos, abrir e fechar a porta, e várias vezes conferir se o gás está desligado, situações repetitivas, tá? Não vá logo se autodiagnosticar, gente. Como eu disse, o brasileiro, ele tá precisando de atenção nesse ponto. Então, todos nós talvez nos reconheçamos em alguns desses sintomas. O que não quer dizer que a gente esteja levando uma vida disfuncional de uma forma grave por conta disso. Mas quer dizer, sim, que a gente precisa adotar práticas que nos liberem dessa cultura de ansiedade. Tem também a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é como se fosse um dos quadros em que a gente pudesse observar a ansiedade gritando de uma forma mais aguda, né? Os ataques de pânico, eles não têm hora para chegar. Às vezes a pessoa está fazendo atividades corriqueiras do dia a dia e de repente são visitadas por uma sensação de assombro profunda, é um pavor, é um desespero que acontece dentro de um ônibus, dentro do elevador, ou quando ela está prestes a dar uma aula, ou ter uma relação sexual, ou quando não tem nenhum desses motivos, ela está simplesmente andando e de repente é acometida. Por que chega como um ataque surpresa? Porque tem esses conteúdos negados aqui do passado rodando no seu software. Sabe aqueles aplicativos que ficam rodando em segundo plano no celular, no computador? Pronto, esses aplicativos também ficam rodando dentro do nosso psiquismo. Só que é em relação a conteúdos negados, conteúdos que eu não quero ver, medos, traumas, que eu não mexi. Eles ficam voltando em forma de sintoma. Desses que eu já citei e de alguns outros, que tem alguns casos que manifestam alguns sintomas bem peculiares do caso.
Alice, sim, mas e aí? Por onde é que eu começo a resolver isso? Vamos começar pelo ponto mais palpável, mais básico: alimentação. Substâncias como cafeína, alguns refrigerantes, chás, álcool, alguns tipos de substâncias psicoativas, tudo isso funciona como estimulantes. Então, se você percebe que está inclinado a ficar ansioso e ainda tem uma dessas substâncias que eu tô te falando agora como parte cotidiana da tua alimentação, talvez seja importante você dar uma olhada nisso. Vamos entrar por uma política de redução de danos? Se não dá para tirar o café totalmente, tenta tomar um pouquinho mais de café descafeinado. Ainda não é o ideal, mas já vai te afetar menos. Tomar menos chá preto, tomar menos refrigerante. Diminuir o consumo do álcool, porque realmente o álcool é um extremo perturbador do sono, aí vai ativando quadros ansiosos, né? Esse é um ponto. O segundo ponto já entra na parte terapêutica, que eu vou falar daqui a pouco, que são os exercícios físicos. Quando você está fazendo exercício físico, o teu organismo inteiro está liberando endorfina, serotonina e dopamina. A serotonina e a endorfina já são substâncias mais conhecidas, né? Do bem-estar, da felicidade, aquela sensação de que tá tudo bem, está tudo ok no seu lugar, tá tudo certo. A dopamina é um sossega-leão natural, produzido pelo organismo naturalmente quando você faz exercícios aeróbicos. O que eu chamo de exercício aeróbico? É aquele exercício que você tem condições de promover uma hiperventilação mais intensa pro teu físico, que é aquele mais acelerado, tá? Isso é um produtor de dopamina fantástico, vai te ajudar a dormir melhor, consequentemente a se concentrar mais, consequentemente a regular a tua parte endócrina e consequentemente você vai ficando mais imune a pressões de quadros de ansiedade que estão na nossa cultura, tá? E aí eu te convido a identificar se no seu caso há gatilhos emocionais disparadores para os teus quadros de ansiedade. Por exemplo, há pessoas que quando encontram outras pessoas, elas já sentem um certo medo, uma sensação de desconforto, uma sensação de não responder às expectativas. Já outras pessoas em determinadas situações, quando, por exemplo, vão para uma entrevista de emprego ou vão precisar ser avaliadas no seu desempenho em algum título, em alguma atividade, alguma forma de trabalho. Já tem pessoas que sentem ansiedades em relação a datas. Natal, é muito comum pessoas chegarem aqui e dizer: Alice, Natal e Ano Novo são datas muito difíceis para mim, porque envolve isso, envolve aquilo, e aí cada caso tem uma motivação, né? Porque são datas que chamam para uma introspecção mais profunda, atualizar relações familiares, isso vai mexendo com conteúdos negados, né? Já tem pessoas que sentem disparos de ansiedade antes de viagens, antes de andar de avião ou antes de pegar um elevador. Outras, quando sentem que no relacionamento delas está chegando o momento de uma DR, de ter uma discussão mais profunda, será que ela vai acabar? Será que ele vai acabar? Como é que vai ser? Como é que eu vou responder isso, tá? Então, eu te convido a observar quais são os teus gatilhos disparadores, os teus sintomas de ansiedade. Esse é um ponto. Mas há outros casos em que não há gatilhos emocionais disparadores visíveis. Alice, eu não sei por que eu sou assim. Eu não sei o que vem antes de eu começar a sentir um ataque de pânico, por exemplo. Ah, mas você já investigou? Já investiguei e não encontro. Então, gente, aí a gente já entra num trabalho mais sistêmico, mais profundo. Às vezes, o seu núcleo familiar ou até a tua família ampliada passaram por situações ao longo da história da família, situações de perdas, lutos, grandes guerras, assassinatos, abortos, suicídios, enfim, eventos traumáticos na existência que são mantidos em segredo dentro dessa família. Mas o fato de manter tudo isso em segredo não quer dizer que quem está ali está imunizado de sentir os terrores desse conteúdo negado
guardado no inconsciente coletivo da família. Então pode ser, por exemplo, que um avô político tenha sido perseguido por um rival e um neto que nasce agora não saiba de nada dessa história e manifeste vários comportamentos e sintomas que o avô teve, porque tá aqui, tá sendo passado de geração a geração psicogeneticamente. Eu insisto nesse termo psicogeneticamente porque não é só físico, embora essa informação vá também, tá? Mas são cargas no modo de sentir, nos padrões de pensar que são passadas como cultura de um membro para outro. Então, aí já entram outras terapêuticas. Aproveitando, vamos entrar logo quais são as formas de tratamento. Psicoterapia. Não adianta você ficar se auto-administrando ansiolíticos. Ah, hoje eu tô sentindo isso, vou tomar aqui. Amanhã eu tô sentindo aquilo, vou tomar aquilo. Não adianta você ficar se automedicando sem descobrir qual é a causa mais profunda desse quadro ansioso. O que está acontecendo com você? Qual é essa inquietação que te toma tão profundo? De onde é que vem esse medo? É seu? É da sua mãe? É do seu pai? É do seu parceiro? De onde é que vem? De onde é que vem? Primeiro, para fazer essa pergunta de onde é que vem, eu preciso entrar em algum nível no processo de autoconhecimento. Preciso estar profundamente incomodado por algum sintoma, alguma coisa que eu não estou mais conseguindo administrar. Tem gente que chega aqui porque não está mais conseguindo transar. Alice, eu não consigo mais ter ereção. Não consigo mais nem ter vontade. Ou então, doutor, eu não consigo dormir. Ou não consigo parar de comer. É muito comum que as pessoas busquem a terapia por esses sintomas pontuais, por não suportarem mais o sintoma, tá? E aos poucos, com a terapia, elas vão percebendo que aquele sintoma não está isolado, ele está interagindo com outros que até então não estavam sendo percebidos. E é aí que talvez chegue para elas o diagnóstico da ansiedade. Percebe? E aí que a gente entra também com as ferramentas terapêuticas para curar essa ansiedade. É um processo que não é de um dia para o outro, é um processo, como o nome já diz, e leva mais ou menos tempo dependendo da forma como você responde ao tratamento, tá? Então, psicoterapia é condição sine qua non. Tem ansiedade, tem que entrar em processo de autoconhecimento. Dependendo do nível e da intensidade dos sintomas relacionados a esse quadro ansioso, a gente pode sim e precisa, em muitos casos, encaminhar você para um acompanhamento paralelo com o psiquiatra, para que ele possa administrar os ansiolíticos específicos e na dosagem específica para o seu organismo. Não vai inventar de tomar o que a sua vizinha está tomando. Não faça isso. Eu sei que é difícil de prever quais os efeitos maléficos que isso pode ter, mas funcionou para ela, porque não vai funcionar para mim. Não vá na receita que ela recebeu. Cada caso é um caso. Então, a gente pode sim precisar contar com acompanhamento psiquiátrico em paralelo, até para que você, ao dormir melhor, tenha um maior controle sobre a sua alimentação, e aí podendo se concentrar mais, memorizar melhor, você possa então absorver e ganhar qualidade do teu mergulho psicoterápico, certo? Então, em alguns casos, a medicação pode ser muito bem-vinda, mas sempre acompanhada. A gente vai estar sempre avaliando qual é o momento possível de iniciar um desmame. Outra coisa que a gente vai indicar, porque, gente, qualquer que seja o quadro de perturbação psicológica, é um tratamento transdisciplinar. Não é só nem multidisciplinar, porque não são várias coisas isoladas. Essas práticas precisam estar dialogando, uma coisa vai interferindo na outra. Então, você faz terapia, talvez tome um medicamento alopático ou, quem sabe, você já responda muito bem a uma intervenção homeopática, como floral. Os florais, eles têm um alcance muito sutil, mas muito profundo no tratamento da ansiedade. Só vai experimentando, tá? De uma forma acompanhada para você sentir. Junto, terapia, medicamentos alopáticos ou homeopáticos. Relembro, os exercícios físicos precisam entrar como tratamento também, para os motivos que eu já falei, certo? E pode ajudar também você contar com um grupo que você medite. Já que às vezes tomar a iniciativa de meditar junto pode te estimular
a ter mais disciplina com aquela prática. Na meditação, veja, a meditação não é parar de pensar. Se eu disser, preciso parar de pensar, aí você, pronto, se enclausurou na prisão do pensamento. Não dá. A meditação, gente, ela é uma ferramenta para que você esteja observando os seus próprios pensamentos. É diferente. Vai ter dias que você vai perceber uma avalanche de pensamentos que você não controla e talvez se surpreenda até com o inúmero de vozes falando ao mesmo tempo aqui dentro do seu aparelho. E você nem se dava conta dessas vozes todas te dando uma série de comandos, muitas vezes contraditórios. Uma parte sua quer ser feliz e a outra parte continua comprometida com o sofrimento. Uma parte sua quer emagrecer e a outra parte continua comprometida com a autopunição, comendo açúcar direto, álcool direto. Uma parte sua quer respirar a prosperidade, a expansão da consciência, mas a outra parte está com medo de se desenvolver demais, de repente está traindo aqui a própria sombra, está traindo alguns pactos familiares. Então, são muitas vozes e tudo isso dispara sintomas de ansiedade de uma forma que a gente nem imagina. Eu estou dando alguns exemplos do que pode acontecer aqui do lado de dentro, esse número de vozes, essa galera que nos habita, para entenderem por que a psicoterapia é a condição primeira para que você possa ir abrindo esse portal de cura da ansiedade, certo? É muita gente dentro da gente, não é só um não. Incrível, né? Não é só um, é muita gente. Contar com todas essas ferramentas, gente, pode ser de um resultado extraordinário. Espero que esse vídeo possa ter te elucidado algumas questões. Você não está sozinho na patologia e nem precisa se autoimpor uma condição de encontrar a cura sozinho também. Não é fácil. São padrões muito antigos, muito viciados no modo de existir. Então se autorize sim a buscar ajuda. Honre e celebre a sua força e a sua coragem de utilizar esse ponto de vulnerabilidade, esse ponto de fragilidade, que é um quadro de ansiedade, para você subir dentro de você e subir muito alto. Eu confio muito nessas pessoas que percebem o próprio desconforto e se utilizam dessa dor para amadurecer profundamente, para subir, tocar lugares de expansão que sem o desconforto anterior elas não teriam tido o impulso para chegar lá, sabe? Então, confie no processo, se autorize a buscar essa orientação especializada, se autorize a conversar com pessoas sobre isso, se autorize a cura. Você merece. Há muitas outras formas de sentir a vida que vão se apresentando à medida que você vai avançando, vai progredindo na transdisciplinaridade dessas ferramentas. E até o nosso próximo encontro.